Missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Hoje nosso assunto é o cambono, a importância desse trabalhador dentro do terreiro de Umbanda, como essa peça funciona nesse mecanismo e quem é esse? O que ele faz, o cambono, dentro do trabalho espiritual? Cambono, o cambone, a gente vai ouvir das duas formas, isso varia de região, é aquele que está trabalhando, que está auxiliando, que é o ajudante da entidade que está dando a consulta. É uma palavra de origem bantu, né, de origem africana, e tem esse significado daquele que ajuda, que trabalha, que está ali para ser o ajudante realmente. Esse trabalho do cambono, ele pode ser visto por dois ângulos. Quando a gente olha com os olhos materiais, o que ele faz ali dentro do terreiro? Auxilia nas coisas práticas, facilita o trabalho da entidade. Então ele vai acender um charuto, vai acender um cachimbo, vai pegar uma água, vai segurar algo, vai anotar coisas que a entidade peça para anotar para o consulente levar para casa, vai auxiliar na conversa com a entidade quando o consulente não está compreendendo direito, então ele vai fazer meio que o papel de tradutor, ele vai auxiliar nisso, vai buscar, vai pegar pela mão esse consulente, vai retornar, vai levá-lo de volta, vai pegar uma cadeira para quando pessoas não podem ficar em pé ou se sentar num banquinho de preto velho. Ele vai fazer todo esse trabalho prático. Porém, existe um outro trabalho, um trabalho que a gente não está vendo, mas é que é no nível energético, no nível espiritual. E ele é um doador. Ele é alguém que está ali para ajudar na sustentação do trabalho. Então, muitas vezes, o guia que está dando aquela consulta, que está falando ali com o consulente, ele fala para o cambono: eu preciso de você agora, eu preciso da sua energia agora. Então, eu vou tirar de você alguma coisa para usar aqui no trabalho. Se concentre, faça uma prece, cante um ponto, firme sua mente, foque nesse trabalho aqui. Então ali está tendo o quê? Uma manipulação energética que os guias sabem fazer, puxando energia para que seja auxiliado naquele trabalho. O cambono ele vai estar ali nessa ajuda espiritual, nessa ajuda material, então ele é um braço de trabalho realmente, que fica para lá e para cá, que precisa ir de um ponto ao outro do terreiro, que muitas vezes cobre o colega que não pôde, o outro cambono que não pode estar ali naquele momento, saiu para algum outro trabalho, então ele fica com uma entidade mais a outra entidade que está com outro cambono, às vezes com 3 entidades, a dele mais 2, conforme a necessidade acontecer, pedir, e ele vai ser esse que tem que ter esse jogo de cintura, que vai aprendendo a lidar com isso, e é um trabalho que engrandece muito. Engrandece no sentido de conhecimento, de vivência, de estar na prática, porque esse ir e vir, ele traz muito entendimento do funcionamento de uma corrente acontecendo, de um trabalho acontecendo, que sabemos que é em conjunto, que tudo ali está conectado dentro do terreiro. Existe um texto muito interessante de Pedro Rangel que ele fala sobre isso, sobre a importância do cambono e quando ele erra, quando ele deixa de lado as suas obrigações como devem ser, né, os seus deveres, a sua consciência do que deve ser feito. Então, ele, em desdobramento, ele sai do corpo, o guia espiritual dele o leva a vários terreiros e vai mostrando trabalhos acontecendo. E ele mostra em cada terreiro o médium que está, aquele cambono que está mais apagado, ou seja, a sua luz está mais fechada, tá mais escuro, tá embotado, tá esquisito ali.
E aí ele fala, perceba quem é que está mais apagado. E aí o Pedro percebe, diz, é aquele ali. Ele fala, sabe por quê? Porque ele está com esse sentimento. Ele está com determinado sentimento e determinados pensamentos, e isso atrapalha o trabalho e faz ele ficar com a luz dele baixa. Ou seja, o que ele poderia dar muito mais, oferecer muito mais e ser muito mais útil a um trabalho espiritual, ele está fechando, ele está deixando de entregar aquilo, de fazer o seu melhor. E aí ele vai explicando o que cada médium, por que cada um daqueles está com a luz apagada. Então, por exemplo, um deles estava com essa luz mais baixa. Por quê? Porque queria, nos pensamentos dele, queria estar como médium de consulta, porque achava que o Cambono não, né? É muito simples, eu vou fazer isso aqui, se eu posso ser um médium de consulta, se eu já tenho conhecimento, às vezes tem até vivências, né? Porque muitos médiuns vêm de outras casas, ingressam em uma outra casa e ali se pede para se começar como Cambono, ele vai passar por todo aquele processo e às vezes não entende isso, às vezes acha que deveria já estar como médium de consulta, não entende os mecanismos e o, a, o caminhar, o passo a passo de um trabalho espiritual, de uma adaptação a um trabalho espiritual diferente, com outras formas dele acontecer. Então, esse médium queria estar como médium de consulta, achava que ser Cambono era pouco para ele. Depois ele vai em outro terreiro e aí ele vai ver outra coisa, uma médium que se sentia com uma menos-valia, achava que o trabalho dela não era importante, achava que não era reconhecido, estou aqui só como Cambono, só como auxiliar. E aí ele vai em outro terreiro, e ali ele vai ver o médium que observa o trabalho dos outros, mas não para aprender, observa como julgador, né? Como juiz, para condenar, para fazer fofoca, para fazer intrigas, para dizer que aquilo está errado. Quando ele mostra para o Pedro tudo isso, ele vai dizer, ó, o que a gente tem que ter cuidado? Cuidado com os pensamentos, com os sentimentos, com as aberturas que a gente dá para outras energias. E isso é um trabalho constante. Isso é um trabalho que o médium tem que ter, o Cambono, ele tem que estar o tempo todo muito ligado. Porque ele está numa frequência de um trabalho que existe ali sofrimento no plano espiritual, existe ajuda, é um trabalho de densidade, de muitas vezes profundo, que vai mexer com encarnações de pessoas, não é uma vida só. Às vezes ali tem dores de encarnações, de vidas e vidas sucessivas. Imaginem isso acontecendo dentro de um trabalho espiritual. É muito forte, é porque a gente não vê. Então, o que a gente não vê às vezes parece mais simples, mas não é. Então, esse médium ele tem uma grande responsabilidade. Se ele não está muito focado ali no trabalho, ele vai se prejudicar e vai ser um instrumento que poderia ser muito melhor e não é. Ele tem uma importância muito grande no trabalho que ele faz, mas tem uma responsabilidade grande também de não atrapalhar aquilo que está ali acontecendo. Nós somos criaturas caminhantes, estamos ainda aprendendo e vamos cair também muito. E nossa fragilidade, nosso julgamento vai acontecer, nosso medo, nosso sentimento de menos-valia, seja o que for, isso pode entrar assim nos nossos pensamentos. A questão é o que fazer com isso. Outra atribuição desse Cambono, tomar conta da entidade, tomar conta daquele médium, da integridade física daquele médium. Ou seja, se ele perceber que o consulente está ultrapassando o limite, está desrespeitando a entidade que está dando a consulta, que está avançando, que está realmente até agredindo de alguma forma, sendo inconveniente, ele precisa defender, ele precisa estar de olho para que aquilo não aconteça. Então, é observar sempre. É o famoso olho no padre e outro na missa. Então, ligado em tudo, observando tudo. E é a fase
muito bacana, né? Que os médiuns mais experientes, eles relatam isso. Eles falam, nossa, era tão legal quando eu era cambono, porque tinha isso, que eu percebia as coisas, porque eu tinha aquele contato com várias entidades, né? Eu falava com um, falava com outro, e eu vivia determinadas coisas, e eu percebia. Então, lógico, o médium que está ali trabalhando, que está no na consulta, ele está focado no trabalho, ele está em transe mediúnico, é completamente diferente do que ele está olhando todo o trabalho do terreiro. Como é importante essa fase da cambonagem, é importante esse momento de auxiliar, e é uma honra. A gente tem que ver isso como uma honra, trabalhar com um guia espiritual. Se nós, de novo, ampliarmos o nosso olhar físico e olharmos com os olhos da alma, do coração, estar ajudando, por exemplo, um caboclo, com a força da macaia, com a força das ervas, ele ali trabalhando com os elementos dele, com os instrumentos dele, ou um preto velho, ou qualquer outra entidade. E você ser aquele que está ajudando, que está ouvindo, que está percebendo os ensinamentos, que é chamado para poder conversar, para poder ouvir muitas vezes um conselho junto com aquele consulente. Isso tudo é um valor que realmente é inestimável, é algo que é só a vivência mesmo e a beleza de poder experienciar isso. Uma outra coisa também, a discrição. O cambono ele deve ser discreto, ele deve evitar ao máximo ouvir coisas que não são para ele ouvir. Então, isso tem um distanciamento e tem uma proximidade quando é necessário. Então, ele vai perceber quando o espírito, quando o guia está chamando ele para mais perto, para ele ouvir aquela conversa, porque precisa e pode, e quando é algo que ele precisa ficar um pouco mais distanciado e preservar o consulente, a intimidade, né, a privacidade mesmo do consulente, porque as pessoas vão com problemas às vezes muito sérios e problemas íntimos e que elas não falam para ninguém ou para poucas pessoas. Então, estar ali se expondo é algo difícil para essa pessoa que vai com problema. Cabe ao cambono também esse discernimento, esse feeling. É a hora de eu estar mais perto, é a hora de eu me distanciar, de eu respeitar isso. Então, desde o momento em que ele segura na mão do consulente, leva até a entidade, dá um sorriso, olha no olho, dá o boa noite, conversa, esse momento começa ali, né? Essa conexão de um trabalho. O trabalho, ele vem muito antes. Isso a gente já vem estudando em outros vídeos. O trabalho, ele é uma sequência. E ele, nesse momento que ele pega a mão do consulente e leva, ali já começa. Ali ele já é recebido, o consulente. Ele vai se sentir acolhido ou não. Então, cabe a esse cambono ter essa percepção. É ele que está recebendo, é ele que está dando aquela primeira energia. É ele que o consulente vai sentir o primeiro olhar. Tudo isso é de uma grande importância e de uma grande responsabilidade. Então, cambonar, ser cambono é uma honra, é a honra de servir, é a honra de estar convivendo com os guias espirituais, com uma ancestralidade. Isso não tem preço, de forma alguma, jamais terá. É o convívio, é a vivência ali entre amigos, estar como um amigo, estar conversando, estar ouvindo. Isso é algo grandioso mesmo para quem pode viver isso, deve aproveitar e valorizar esse momento de estar podendo fazer um trabalho tão bonito que é ser cambono. Então, a todos os cambonos que possam continuar na sua jornada, no seu trabalho, com fé, com esperança, com a certeza que não está sozinho e com aquela gana, aquela vontade de trabalhar, de estar presente do começo ao fim, com os pés firmes na terra ali do terreiro para fazer o melhor que ele pudesse doar de alma, mesmo de coração. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Até o próximo vídeo.